Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. Olá, bom dia, terça-feira, 4 de julho, está começando Elas na Pan, o primeiro programa deste segundo semestre. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até as 10 da manhã aqui na sua Jovem Pan News. Que bom poder estar com você todas as terças, às 9 da manhã, aqui na sua 99.5 FM. Como sempre, deixa eu te dar uns recadinhos, vamos lá. Baixa o aplicativo, eu tô falando aqui para minhas convidadas, baixa o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba, né, que você encontra na Play Store ou na Apple Store, se você quiser ficar ligadinho na Jovem Pan News, como diz o nosso querido Rodrigo Possebon, que faz aqui a previsão do tempo. E lembrando para você que ficar ligadinho na Jovem Pan News é um grande negócio, porque essa é a única emissora com notícias 24 horas de toda a região. Não tem como não ficar bem informado com a Jovem Pan News Piracicaba. E se você quiser falar com a gente, anota aí o WhatsApp, 971482932. Você pode mandar mensagem, você pode até mandar um áudio, tá? Pode sugerir uma pauta, fazer pergunta para os entrevistados. Aqui a casa é sua. Tem também o direct do Instagram no perfil Jovem Pan News Piracicaba, @Jovem Pan News Piracicaba. Você pode mandar também mensagem por lá. Você pode também conhecer o meu perfil no Instagram, que é o @Papo com Cris. Eu vou ficar feliz, hein, se eu estiver lá me seguindo. Aparece lá que você vai ver as novidades que a gente tem aqui no estúdio, enfim. Você me segue lá e a gente fica conectado. E se você perdeu algum programa do Elas na Pan, você pode entrar lá no YouTube, no canal Papo com Cris, eu arquivo tudo lá, tá tudo arquivadinho para você ver quem passou pelo Elas na Pan desde outubro na nossa estreia. Olha, gente, já vai fazer um ano, daqui a pouquinho tá fazendo um ano que o Elas na Pan tá no ar. Hoje a gente vai falar sobre mulheres que assumem os cuidados com os pais idosos e algumas ainda têm os filhos que dependem delas também. É o seu caso? Você conhece alguém nessa situação? Vamos falar sobre isso a partir de agora. Fica comigo, eu sou Cris Sanches e está começando Elas na Pan. Elas na Pan. No início de junho, eu ouvi uma reportagem da BBC que falava sobre a chamada geração sanduíche. São mulheres literalmente prensadas aí, entre aspas, que ao mesmo tempo, né, estão prensadas pelas demandas tanto dos pais idosos que necessitam de cuidados, quanto dos filhos ou mesmo dos netos que também requerem atenção constante e sustento financeiro. Há uma combinação de motivos por trás desse fenômeno global, segundo alguns pesquisadores. Como as pessoas estão tendo filhos mais tarde e os seus pais estão vivendo mais, muitas se veem lidando com os cuidados das duas gerações. Ao mesmo tempo, as famílias ficam menores e há menos pessoas com as quais dividir essas tarefas. Outro fator importante é que uma parcela significativa dos jovens tem demorado mais para alcançar a independência financeira. Isso adia, né, a saída da casa dos pais. E para falar sobre esse tema, eu convidei 3 mulheres incríveis. Eu só convido mulher incrível para vir Elas na Pan. Não tem jeito de ser outra coisa, né? Convidei 3 mulheres incríveis que estão aqui comigo no estúdio. Uma delas, e é a quem eu dedico esse programa, é a minha amiga, a empresária Eliana da Penha Silveira, piracicabana, que mora na Itália. Minha amiga, bem-vinda, minha querida. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Bom dia, Cris. É um prazer enorme estar com você mais uma vez. Sempre juntas, sempre Eli? juntas. Sempre juntas. Eu trouxe também
a queridíssima, competentíssima médica geriatra, a doutora Mariana Cairala, que remanejou de última hora a agenda dela, sempre muito atribulada para estar aqui com a gente. Bom dia, doutora Mariana, obrigada por estar aqui, viu? Oi, Cris, obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais nesse tema, né? Muito bom, Muito né? obrigada pelo convite. Obrigada. E ela, que está toda semana com a gente aqui no quadro Cuca Legal, de vez em quando eu pego ela, você pode aparecer aqui, doutora Cristiane Zulini, nossa psicóloga, colaboradora do Elas na Pan. Bom dia, Cris, obrigada. Bom dia, Cris, é tão bom estar aqui pertinho, é mais gostoso, presencial. Obrigada do convite, né? Novamente. Obrigada a você, ela está quase tirando uns dias de folga aí de julho, né? Tô Falei, pretendendo. pode vir aqui, Cristiane, para você dar uma ajuda aqui, a gente vai ter um tema muito importante para tratar. E eu queria já abrir, né, essa nossa conversa com a minha amiga Eliana, que também ia ser dia 18 esse programa, vamos contar, né, Eli? Aliás, eu tinha feito o programa um pouco em cima da agenda da doutora Mariana. Ela falou, dia 18 eu posso. Aí chamei a Eliana falou, vou, com prazer. E a Cris está sempre ajeitando a agenda dela com a gente, é uma querida. Mas a Eliana tem uma viagem para a Itália para fazer, então nós antecipamos. Eu fiz questão de antecipar, a doutora Mariana gentilmente deu um jeito na agenda. E eu queria começar esse programa pela Eliana, porque a Eliana, ela é piracicabana, de coração, mas não é uma piracicabana, né, Eli? Estava na Itália já há 6 anos. Sim. Muito bem estabelecida em Mantova, com filho, com nora, com netos, uma empresa muito bem sucedida de cidadania italiana, e se sentiu na necessidade de voltar ao Brasil para cuidar da Dorva e do Tony, aqueles dois lindos. Eu queria que você contasse um pouco essa história para a gente, Li. Eu estava há 6 anos morando na Itália com meu filho, minha nora e meus netos. E, num determinado momento, a gente já tinha, desde 2016, a gente já tinha uma estrutura com meus pais. Era minha irmã que cuidava, só que a minha irmã cuidava sozinha. A estrutura financeira a gente dava, mas e o cuidar sozinho? Aí eu vim para o Brasil, né? Ela me pediu para vir, nós combinamos entre os irmãos de um período cada um, só que quando eu cheguei aqui, tive a surpresa de um irmão não poder, a outra estava doente, e daí eu acabei ficando. Qual a idade da Dorva e do Tony? A Dorva, dia 8 de junho, fez 90. E o Tony, dia dos namorados, que ele adora esse dia, dia dos namorados, ele fez 94. Que graça. E acabei ficando. Eu tinha já um apartamento alugado. Durante esses 6 anos eu aluguei meu apartamento, morava perto do meu filho, ajudava com meus netos e voltei para cá com o apartamento alugado lá. Fiquei com o pé em 2 canoas, mas de repente falei, não, eu vou ficar. Porque, assim, é incrível cuidar deles. É um momento que, para mim, eu sinto como um presente de Deus poder cuidar dos meus pais. E é um privilégio, né, Alice? Como é que foi ajeitar, né, toda a tua rotina? Em que momento você olhou e falou, não, eu preciso tirar o pé das 2 canoas e fincar o pé numa só? Como é que aconteceu isso? Bom, devido às atividades, à vida de cada irmão, eu vi que alguém teria que se disponibilizar. E eu tenho, um dos meus irmãos se aposentou, graças a Deus está aposentado. Então nós 2 resolvemos assumir. Meus pais tinham ido para Florianópolis, porque minha irmã que cuidava deles mudou para lá. Aí nós trouxemos eles para Limeira, que é onde mora meu irmão. E assim, para ficar 2 meses. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que eu tinha que ficar. E conversando com meu irmão, nós decidimos assumir. Então, nós 2 assumimos, nós nos revezamos no dia a dia, temos uma cuidadora durante o dia, e à noite, finais de semana, nós 2 nos revezamos e os outros irmãos ajudam financeiramente. E como é que é a saúde da sua mãe e do seu pai? A minha mãe, desde 2016, ela foi decaindo. Ela estava bem, de repente ela começou a cair, a ter quedas. Aí começou a usar o andador. Do andador, ela foi para a cadeira de rodas. 2020, nós levamos ela e meu pai para a Itália, porque meu pai é descendente de italianos, então levamos eles para lá para ficar 45 dias. Acabaram ficando 5 meses, porque fechou tudo, foi a época do Covid. Pandemia. Lembra?
Aí ficaram quase 5 meses. Aí a gente foi notando. Já na ida, a minha mãe... O avião estava em cima, meu filho fala, mãe, estava em cima da África, ela falava, para esse ônibus que eu quero descer. Então foi nessas coisas, e depois do período que eles ficaram lá na Itália com a gente, tinha shows que a gente assistia, tinha que ficar assistindo shows pela internet, ela conversava com a TV, a gente foi notando que ela já estava com Alzheimer já avançado. O diagnóstico é Alzheimer. É demência. Até queria conversar isso com a doutora, porque fala em demência e a gente fica meio vendido entre demência e Alzheimer, mas eu entendo, pelo que eu estou assistindo até hoje em vídeos, buscando autoajuda, doutora, eu entendo que os dois praticamente são a mesma coisa. São, doutora Mariana, são a mesma coisa? Assim, a demência é uma síndrome, como se fosse, ela é uma principal, né? E dentro dela existem vários tipos de demência, e uma delas é o Alzheimer. Então, é demência de Alzheimer. O Alzheimer é um tipo de demência. A demência é o guarda-chuva. É o guarda-chuva, que é uma síndrome onde engloba vários tipos de demência junto. Que tem demência de Alzheimer, de Lewy, a frontotemporal, a de Parkinson. São vários tipos de demência, mas hoje a principal é o Alzheimer. E Cris, você atende pacientes com esse perfil? A psicologia, ela entra, a terapia, ela entra para o paciente ou mais para quem cuida mesmo? Você inclusive, é uma personagem aqui que tem um idoso para cuidar, né? Fala um pouquinho da tua experiência também. Sim. A minha mãe, né? Eu tenho uma avó de 92 anos, meu avô já faleceu há alguns anos, né? E minha mãe sempre cuidou dela. Por 8 anos foi detectado o Alzheimer nela, então a gente vem cuidando já com medicação e foi piorando. Mas assim, deu uma estacionada agora que está piorando muito. Só que minha mãe que cuidava faleceu o ano passado. E aí eu me vi num papel assim, e agora, né? Porque eu sou filha, é minha avó, é minha madrinha, só que ela também tem um outro filho, um filho homem. Que é aí que a coisa tá pegando, entendeu? Porque chegou um momento que nós não... Já tem cuidadora, pessoa que vai dar banho, tá com toda a estrutura, Cris. Mas, porém, ao momento do Alzheimer, que a doutora vai poder explicar até melhor, que não dá mais. A família não tem condições emocionais, não tem conhecimento, não tem estrutura. Eu prefiro... Aí estamos hoje eu vou na neuro com a minha avó até pra gente ver, porque tá muito grave. Entendeu? Chega a correr risco, né, doutora? Pode acontecer de um paciente com Alzheimer correr risco até de acidentes, porque os cuidados, né? Às vezes, não está conseguindo se alimentar corretamente, então, às vezes, não tem um profissional. Aí, mesmo que você tenha toda a equipe em casa, não é a mesma coisa. E o emocional de quem cuida, o principal cuidador, seja ela filho ou alguém contratado, tem que estar sempre muito bem cuidada, tendo um olhar para ele muito grande, porque esse cuidador principal adoece junto. Você tem consultório, Cris, gente que está assim, do desgaste emocional, psicológico? E eu posso falar por mim, porque esse final de semana minha avó passou mal, teve um pico de pressão, e assim, aquilo deixou a gente, sabe, me deixou passada, porque parece assim, minha mãe foi, e parece que eu fiquei incumbente disso, e eu tomei o papel da mãe, e o correto não é. Não. Porque existe um outro filho. Existe um filho. Entendeu? Então, eu fiquei desestabilizada, Cris, meu emocional, sabe? Apagou, uma florzinha apagada, entendeu? Porque mexeu demais com as minhas estruturas também, mesmo fazendo terapia. Isso, e às vezes muita gente tem medo até de um preconceito contra a institucionalização. Muito, né? Sofrendo isso. Porque fala assim, eu tô abandonando o meu familiar, né? Às vezes você não, às vezes o lado emocional, você tá toda a estrutura, mas o seu emocional não tá dando conta. Isso. E pelo contrário, às vezes uma instituição, claro, uma instituição aí onde você vai pesquisar, vai ver se tá tudo em ordem, vai às vezes dar muito mais suporte, às vezes que você às vezes não consegue dar em casa. Sim. Eu até queria falar com você sobre isso, doutora, porque realmente a sociedade coloca pra gente que é uma crueldade, né? Deixar um idoso abandonado à própria sorte numa clínica, né? E muitas vezes é uma questão de saúde. É bom que você tem uma pessoa que está com pneumonia grave e está lá e você quer que fique em casa. Não é o caso. Quer dizer, uma pessoa que tem demência e que não consegue, né? Os familiares não conseguem dar conta,
Às vezes é necessária essa internação. Eu né? acho que às vezes se você tem a oportunidade de cuidar em casa, né? Você tem tá aposentado, consegue dessa assistência, tem um emocional preparado, tem uma equipe, né? Que te apoia, dando todo esse suporte, é ótimo. Mas a gente tem que reconhecer também os nossos limites, né? Às vezes você quer fazer o máximo, só que às vezes você vai adoecer junto. Sim. E você colocar numa clínica, muitas vezes você não está abandonando, você está cuidando. Né? Porque às vezes é um cuidado diferenciado que em casa às vezes você não consegue ter. A Eliana tem. Os seus pais, a sua mãe, apesar do processo de demência, ela te reconhece, né, Li? Não me reconhece mais. Desde que eu cheguei, ela fica muito confusa, não me reconhece. Na cabeça da minha mãe existe o Cauã, o Kainan e a Edna. Que são foi filhos? Com quem... Não, o Cauã é filho para ela hoje, né? Mas assim, o Cauã e o Kainan são netos, filhos da Edna, minha irmã, que sempre morou com a minha mãe. Então, ela só tem isso na cabeça. E ela tem o Cauã hoje com 6 anos de idade. Ele está com 18 anos, 1,90 m. Nós estivemos em Florianópolis há 2 meses atrás com ela e ela não reconheceu ele. Conversou com ele, não reconheceu. Mas chama ele toda noite, a todo momento. Só existe crianças... Só o Cauã e o Kainan, que já são homens. Porém, ela, assim, não me reconhece, mas no momento que ela me chama de Eliana, tudo, mas ela fala assim, e sua mãe, como tá? Eu falo, minha mãe tá ótima, porque realmente tá ótima. Tem que entrar no mundo dela, Exato. né? O tempo todo eu tô no mundo dela. O tempo todo, pra facilitar o seu cuidado, né? E a Eliana, interessantíssima, ela compartilha essa experiência, porque às vezes você olha e fala assim, meu Deus, deve ser torturante, você vê o pai, a mãe, e é realmente uma coisa que, né, na maior parte da vida da gente, a gente vê pai e mãe como aquelas fortalezas, aquela proteção, seguro, né? o porto seguro. E você vê aquela figura se fragilizar, né, com o tempo. E a Eliana leva isso de uma forma muito leve. Você tem nas redes sociais cenas do seu cotidiano. Conta um pouquinho. Tenho, até depois se vocês puderem entrar no TikTok, @Dorva89 Alzheimer, tá? Vamos. E nunca se esqueça de mim. E um amigo meu até que me disse isso, ele falou, por quê? Porque é uma forma dela, da pessoa de Alzheimer tá chamando a atenção. Não se esqueça de mim, porque de qualquer forma eu não me esqueço de você. Tem alguma coisa lá no fundo que faz com que eu me lembre. Não importa a idade que eu lembre de você, mas eu vou estar sempre lembrando, né? Porque a gente tem que estar no momento deles, não eles no nosso, né? A gente não tem como fazer essa reversão. Exatamente. E é isso, doutora, nesse processo de Alzheimer, de demência, as pessoas falam, já não sou mais nada, já estou apagada da mente dessa pessoa. Não, pelo não contrário, é assim, é assim mesmo, igual a Eliane, você tem que estar sempre presente, sempre conversando, relembrando fatos, né, marcantes da vida de vocês, memórias, né? E é o que eu falo, música. Às vezes, músicas antigas, que era um momento de vocês. Às vezes, você vê cenas lindas. Às vezes, você coloca a música que vocês cantavam quando criança. Você vê eles referindo, eles voltam a cantar. E vem aquele olhar, mesmo que ela não fale seu nome. Mas, muitas vezes, no olhar, ela tá te reconhecendo. Nós vivemos isso quase que diariamente, porque nós temos lá a Alexia e nós colocamos Nelson Gonçalves para ela, que ela é apaixonada. Então ela canta, daí ela fala, eu era para cantar com Nelson Gonçalves. Num outro momento, eu cantava com Nelson Gonçalves. É bem assim. A música é importantíssima e para minha mãe tem feito muita diferença. Faz muito bem. Falam que é a última caixinha que fecha. Olha, só a importância disso, né, a importância da música. Da música, interessantíssimo. Muito bacana. Eu vou pedir pra gente entrar no break, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre cuidados com os nossos idosos. Elas na Pan. 9h28. Eu estou aqui hoje recebendo a médica geriatra, a doutora Mariana Cairala, a psicóloga Cristiane Zulini e a minha amiga empresária Eliana da Penha Silveira. A gente está batendo um papo aqui hoje sobre cuidar dos nossos idosos, né? Aquele momento da vida em que a gente tem o privilégio de poder devolver aos pais, aos avós, o cuidado que a gente teve, né, deles. E a gente estava aqui no intervalo falando sobre o conceito do abandono. Muita gente tem na cabeça, né, que deixar um idoso, às vezes, numa clínica
para cuidados mais intensivos e mais profissionais adequados, isso significa o abandono, mas o abandono pode ter outras faces, né, Cris? O que pode caracterizar o abandono de uma pessoa idosa? Então, o que acontece? Eu até peguei um material mais específico. Primeiro, um filho tem que olhar para esse pai e admitir que ele é frágil hoje. Sabe, que nem você comentou, Cris, era o pai e a mãe, era um pedestal, né? E de repente esse Figuras pedestal heróicas. que tipo como fala, tá quebrando, não é mais o mesmo. A aceitação do filho é um problema. Só que assim, existe aceitação e eu vou ajudá-lo, ou existe aceitação ou eu vou ignorá-lo. Porque olhar para meu pai e a mãe assim, eu não admito. Então, ao meu ver, é o egoísmo. Entendeu? Porque como eu não admito, então tá bom, tá difícil admitir isso, então eu vou buscar ajuda. Porque eles cuidaram de você uma vida toda. E não fala assim, é obrigação. Sim, gente, mas é. A vida toda alimentando, cuidando, dando de melhor. Eu falo assim, pais, filhos que deixam os pais, né? Não são idosos, pais, sem visita ao mês, não levam os netos para os pais verem. É um abandono e cruel. E tem muito... Eu atendo esses pais, tá? No consultório, muito. Você tem essa reclamação no consultório? Tenho, porque assim, ele tá muito ocupado. Ele tá namorando. Ela não tá em Piracicaba. Sabe? A mãe coloca assim, ela põe justificativas, mas a dor tá ali. Porque como não, Cris? Por que não me faz uma chamada de vídeo? E hoje tão fácil, né? E a dor é grande. De muitas mães e muitos pais. Que moram na mesma cidade e não se encontram. Inclusive, a gente tem leis que estabelecem que a gente tem que amparar, né, emocional, financeiramente, né, os pais, Sim. né, os idosos. Tudo bem, você vai me dizer aí, talvez tenha gente que esteja nos ouvindo, mas o meu pai me abandonou, mas a minha mãe, né... No passado, né? Existem casos, né, a gente não pode entrar aqui em casos, mas no geral, pai e mãe são aqueles seres que mais amam a gente, né, Sim. nessa vida, Sim. são os que dedicam maior amor e cuidado pra gente. Então, de uma forma geral, esse pai e essa mãe precisam ter, no mínimo, né, o retorno daquele investimento emocional que foi feito, né? Sabe, Cris, só para acrescentar rapidinho, eu escuto esses filhos que falam, mas eu fui abandonado, ela nunca olhou para mim, ela nunca me viu, não recebi um pingo de carinho. Eu falei, beleza, eu falo assim no consultório, então tá bom, a gente vai pegar esse conteúdo que ocorreu, eu vou fazer o que com ele agora? Já foi. Eu não posso transformar tudo isso e mostrar para o meu pai, para minha mãe, que mesmo ele ter feito muitas coisas, eu estou aqui e amo ele por inteiro. Não é fácil. E aí eu atendo esses filhos que não admitem. Porque existe pais e pais, mães e mães. Alguns filhos vítimas de muitas coisas. Então, assim, Cris, eu não consigo estar muito próximo. Mas o que eu posso fazer que estaria ajudando diretamente, indiretamente, mas eu estou lá? Porque tem dores que a pessoa carrega também. Tem sim. Tem traumas e dores, né? E cada um com a sua história, Sim. né? E às vezes é preciso sair da pele do filho, da filha, para olhar para aquele ser humano que trouxe você para o mundo com uma certa compaixão, né? Carinho, né? Com carinho e com compreensão de que, mesmo errando, aquela pessoa teve a melhor... boa vontade, ela quis acertar. A doutora está olhando para mim, fazendo uma carinha de quem está concordando. A doutora tem algumas clínicas, né, doutora? De acolhimento, de tratamento de idosos. Você deve lidar com realidades muito distintas, exemplos que devem ser seguidos de outros que não devem ser. Você gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso? Cris, hoje eu tenho 2 casas de repouso, né? O Grande Jardino, em média de 50 idosos. Graças a Deus, lá eu não presenciei um abandono, né? Onde a família não foi presente. Claro que tem muitos problemas familiares, mas mesmo assim, acho que muita gente passa por cima e está sempre visitando, que até o nosso promotor do idoso aqui de Piracicaba é muito presente, para ver se os familiares estão presentes, porque, como você falou, é lei. Né? O familiar precisa visitar o idoso. Se ele não vai, se receber uma denúncia, esse filho aí pode vir a responder legalmente pelo abandono dos pais, tá? Mas isso eu vejo no consultório também. Às vezes chega para mim paciente no consultório que você vê que tem um quadro depressivo muito grande e quando você vai ver pela falta, exatamente, meu filho mora longe, trabalha, não tenho tempo, ou então mora na mesma cidade, desde que eu separei da minha esposa, nunca mais
por problemas, mas não veio mais me visitar. E teve um dia já que eu cheguei a tentar, o paciente chegou já muito descompensado para mim no consultório. Por sorte, o sobrenome dele a gente conhecia, a filha, né, as secretárias conheciam, e ele não tinha como ir embora de lá sozinho. E fazia 2 anos que ele não via essa filha. E o quadro dele, o emocional dele, estava muito alterado. A gente conseguiu ligar para essa filha, e essa filha foi até lá. Realmente tinham vários problemas familiares, onde eu acho que o que a Cris é exatamente esse pensamento que a gente tem que ter, que hoje eles precisam. Hoje eles são vulneráveis, hoje eles são frágeis. E é nosso dever cuidar deles. Por mais que tenha aí um problema familiar, emocional, a gente tem que às vezes passar por cima e ver como que a gente pode ajudar. E essa filha, pela nossa surpresa, foi, e agora toda a consulta ela vai junto com ele. E ele fala que a parte emocional da depressão dele melhorou muito. Olha só, né? Afetividade, né? É um negócio... Qual é o ser humano que não precisa, né? De carinho, de presença, de acolhimento, Sim. né? Em qualquer momento da vida. Da criança ao idoso. Li, você está olhando para mim aqui com os olhinhos, né? E eu vejo ela, eu falo que ela devia... Aliás, Li, olha, aqui tem uma pessoa dizendo aqui, a Eliana é um exemplo de força, garra, cuidado e amor com os pais dela. Gláucia? Gláucia. Nós trabalhamos juntas na Câmara. Que bacana. Esse reconhecimento, eu acho que são exemplos mesmo. Acho que a gente precisa olhar para aquele, né? Ter aquele parâmetro, né, Cris? Isso é muito legal. E a Eliana dá uma lição muito bonita nas redes sociais, né? Conta alguma coisa assim que você te surpreendeu, né? Dentro dessa vivência. O que te surpreende no cuidado com os teus pais, no dia a dia ali? No dia a dia, eu acho que eu e meu irmão, a gente dá tudo o que a gente pode, tudo da gente. E eu sei que mesmo, e ele também concorda comigo, que por mais que a gente dê, a gente não vai fazer uma gota do que eles fizeram por nós. Porque nós fomos muito amados e muito bem criados pelos meus pais. Num bairro periférico, onde poderíamos não dar bons cidadãos, né? E, graças a Deus, meus pais conseguiram nos formar e tudo mais. E, assim, o que eu vejo é que a minha mãe e meu pai, eles agradecem. A minha mãe, mesmo com Alzheimer, já chegou a agradecer a mim e ao meu irmão Eduardo por estarmos cuidando dela. Entendeu? E não existe filho ou filha. Quando você falou de filho, no caso dos meus pais, não existe filho ou filha, porque o meu irmão faz tudo o que eu faço com a minha mãe. E eu faço tudo o que o meu irmão faz com meu pai. Então, meu pai e minha mãe já não, né? Mas meu pai não tem mais vergonha da gente, porque nós trabalhamos isso nele, para poder cuidar, para poder trocar, para poder pôr uma fralda, né? Porque os dois estão na fralda, apesar que meu pai está com a cabeça boa. Então, quando eu voltei para cá, para o Brasil, e eu vi meus pais, e eu tive... agradeço pela vida do meu irmão, para o meu irmão vir comigo, né? Minha irmã olhou 4 anos, já estava esgotada, sozinha, né? E o meu irmão, não, pegamos um na mão do outro e vamos cuidar. Inclusive, nós tivemos ajuda do Ivan Lopes, que é um amigo meu do tempo da Guarda Mirim. Ele chamou eu e meu irmão, porque a gente ia para Florianópolis, voltar para Florianópolis com meus pais. Ele pegou, chamou a gente e falou, não, vamos conversar? Eu ajudo vocês a conseguir aqui, ou em Limeira ou Piracicaba, o tratamento do seu pai, né? Porque ele tem CA na medula, né? E eu ajudo vocês, mas não voltem para Florianópolis. Algo me diz que vocês devem ficar em Limeira. E é em Limeira que a gente está há 1 ano e meio e, assim, muito feliz. E como é importante essa coisa, esse entendimento de família, mesmo que não seja 100%. Vocês são quantos irmãos? Nós somos em 7. 7 irmãos. Uma cuidou e 2 estão cuidando agora, né? Tudo bem. E mais né? 2 ajudam financeiramente. É melhor, bom também, isso também é necessário. Às vezes as pessoas não conseguem dedicar o tempo, mas se elas podem também ajudar financeiramente, isso também é importante, porque é o conforto, né? Então, esse envolvimento da família é muito... Às vezes é angustiante você pensar que todos temos o trabalho, todos temos, né, preocupações. Essa geração sanduíche que eu me referi aí, né? Às vezes você tem filhos, né, na faculdade, no colégio, trabalho, você quer dedicar atenção e às vezes você não tem com quem dividir isso, né? Ou quem está com você não enxerga que precisa dividir, né? Essa atenção. E se todo mundo faz um pouquinho,
fica bom para todo mundo, né? E mãe e pai gostam de todo mundo, não ama o filho mais. Ela pode ter, ela pode ter mais afinidade com A, B ou C, né? Mas o amor é igual para todo mundo, não é verdade? Aí entra, por exemplo, eu tô diariamente com ela me chama de Edna, porque ela tem a minha irmã na memória. E eu já tenho amigas conversando que também tem pessoa com Alzheimer na família e que a pessoa não lembra, a pessoa que tem Alzheimer não lembra dela e ela é revoltada. Fala, gente, não tem como. Assim, mas existe, porque é o psicológico de cada um, né? Eu faço terapia há 1 ano e meio e isso também me ajuda muito. Bom, a gente vai para um break de novo. Na verdade, eu estou pedindo para o Bruno chamar aqui o professor Ricardo de Souza, que é um especialista em finanças. Gente, como é importante a gente se programar para a velhice e também ter recursos para ajudar, né, as pessoas que são idosas. Então, eu queria chamar o professor Ricardo no Cuidando do Bolso. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga da Jovem Pan News. Cada fase da vida, ela tem a sua especificidade ou as suas características. E eu estou aqui hoje para falar de uma das melhores fases da vida. Muita gente fala ou denomina terceira idade, mas eu gosto de falar a melhor fase da vida. Nesse momento em que se chega a maturidade em específico da idade, alguns cuidados são necessários e tais cuidados precisam ser refletidos na vida financeira. O primeiro cuidado ou a primeira dedicação a ser feita e prestada uma atenção é a respeito da necessidade de questões em saúde. Falo porque quando a gente chega em uma fase adulta, seja na aposentadoria, na terceira idade ou nesse aspecto de ter o envelhecimento em si, nós vamos demandar alguns cuidados em específico de saúde. Então, para isso, um cuidado com o plano de saúde ou uma parcela do nosso orçamento será dispensado com cuidados, às vezes com remédios ou coisas que possam possibilitar uma vida ou pelo menos uma saúde melhor nesse aspecto. Outro ponto de atenção para alguém que está nessa fase ou que cuida de pessoas nessa fase é a questão da recorrência, ou melhor, estabilidade dos ganhos. Não se é necessário correr muitos riscos, sejam com investimentos, sejam com mudanças abruptas na matéria de finanças, na matéria dos recursos financeiros, entradas e saídas. Então é importante manter-se uma regularidade e manter uma estabilidade. Agora, grandes mudanças, grandes riscos não são necessários e não são indicados correr. Afinal, é necessário agora não ter questões em que você vá demandar tempo para recuperar os recursos, porque agora é um outro momento da vida. E o terceiro ponto que eu gostaria de deixar aqui é a qualidade de vida. É necessário pensar nos recursos mais voltados para uma qualidade de vida. O envelhecimento ele precisa ser com qualidade. As pessoas que pensam, olha, o envelhecimento ele precisa ser de tal forma, não precisa tanto de cuidado, eu não preciso tanto... Errado. Cada fase tem o seu lazer. Cada fase tem a sua abertura e possibilidade de desfrutar. E a terceira idade é a mesma coisa. Por isso eu falo que é a melhor fase da vida. Nesse momento você tem tempo. Muitas vezes tem uns recursos regulares, se assim fizer a liçãozinha de casa. Mas o aspecto, obviamente, do corpo você pode encontrar algumas limitações. Mas isso não deve ser um problema. Sendo assim, cuidados com a saúde, estabilidade, não procurar correr riscos em investimentos e mudanças abruptas e qualidade de vida são as 3 questões que devem direcionar o seu orçamento financeiro. Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas aqui na Rádio Jovem Pan News. Na Pan. 9h48, a gente está de volta aqui no estúdio da Jovem Pan News, no programa Elas na Pan,
conversando hoje sobre o cuidado com os nossos idosos, né? Nossos pais, nossos avós. E eu convidei 3 mulheres incríveis para estar aqui comigo, trocando uma ideia sobre isso. Uma delas é a doutora Mariana Cairala, geriatra, a psicóloga Crisoline, que é a nossa colaboradora aqui com o quadro Cuca Legal. Hoje ela está ao vivo, para nossa alegria. E a minha amiga querida do coração de décadas, aqui não vamos falar quantas, não, né, Eli? Melhor não, querida. A Eliana da Penha Silveira, que cuida lindamente do Tony, da Dorva, o seu Tony, a dona Dorvalina, né? Ela deixou toda a vida dela lá na Itália para voltar para cá para cuidar do pai e da mãe ao lado do irmão. Vocês estão morando em Limeira, né, Li? Sim, em Limeira. Limeira. Eu queria, nessa rodada aqui, eu queria que cada uma de vocês, dentro daquilo que vocês fazem, dentro da experiência profissional, no caso da Eliana, a experiência pessoal, desse algumas dicas. Eu queria começar pela Eliana, que leva com muita leveza, né, esse cuidado. Não é fácil, né, Li? Não é uma tarefa fácil. Cuidar de filhos não foi, você cuidou dos seus meninos. E cuidar dos pais também não é uma tarefa fácil, mas faz parte da vida e a gente não pode abrir mão disso, né? É um privilégio, né, Li? Exato. Eu vou pegar um gancho nesse cuidar dos filhos. Eu cuidei dos meus. Meu pai e minha mãe me ajudaram muito, porque eu morava perto da casa deles. Eu sou tão apaixonada pelos dois que eu comprei uma casa a 1 quarteirão da casa deles. Sempre por perto, e eles me ajudaram a cuidar. Então, a dica que eu deixaria aqui é muito amor, mas muito amor mesmo. Abrace, beije, que eles adoram. E entrar no mundo, por exemplo, da minha mãe que está com Alzheimer. Meu pai está com consciência boa, mas a minha mãe com Alzheimer, eu e meu irmão entramos na dela. E a cuidadora também. E a Elzira que cuida dela, né? E a gente faz as brincadeiras o dia todo. Às vezes ela tá assim, do nada. Eu tô trabalhando, tô aqui, ela tá do meu lado, ouvindo Nelson Gonçalves, ela não quer mais, ela já muda totalmente o humor. Aí eu saio de cena, vem a Elzira, começa a conversar com ela, dali a pouco ela melhora. Então, como eles têm uma mudança muito rápida, então a gente tem que criar meios de não deixar eles irritados. Então, tá sempre mantendo nesse amor, nesse carinho, entrar no mundo deles, principalmente final do dia, que é o momento que eles ficam mais assim agitados e querem ir embora para casa ou embora para algum lugar. Então a gente vamos mais tarde, ou vamos amanhã cedo, ou fulano está vindo buscar. Então vai deixando que segundos depois eles esquecem. Então eu deixaria a dica aqui de muito amor, muito reconhecimento pelo que eles fizeram ou não fizeram, como a doutora estava falando, que tem casos em que os pais não fizeram, mas nesse momento não se olha para trás, olha para frente e cuida e faz o mínimo que a gente puder, porque o máximo que a gente der, a gente não vai conseguir fazer uma gota do que eles fizeram para a gente. Então, a minha dica seria essa. O que eles fizeram pra gente, não existe quem vá, né? É vida. É vida. O que tem de mais precioso pra gente? Não estaríamos seja aqui, a vida, não é verdade, né? Exatamente. Por todos os erros, você já tem a vida de presente, então não tem nada que chegue perto, né? Do valor disso tudo. E eu né? deixaria aqui, Cris, o TikTok da Dorva e do Tony. Por favor, é um exemplo. @Dorva89 Alzheimer. Lá também eu posto as coisas do meu pai, porque meu pai vive dando nota, nunca chega no 10 no meu café e assim vai. Então, é assim que a gente vai levando. Lá no TikTok tem a Dorva tentou separar do Tony várias vezes. Às vezes ela vai pegar o bonde para vir de Limeira para Piracicaba, porque da cidade ela não esqueceu. A casa dela ela já esqueceu. Nós levamos ela na casa dela aqui em Piracicaba, no Vila Fátima, ela já não lembra mais. Mas meu pai morre de vontade de voltar para ir nos bares do Vila Fátima. Então, a gente tenta mantê-los em Limeira da melhor forma possível, com o maior amor possível, porque é uma casa reta, confortável, porque a casa deles aqui tinha escada, não tem como trazê-los para cá. A doutora sabe do que eu estou falando, porque eles querem estar na casa deles, né? Então, a gente tenta levar dessa forma. E é amor e muita dedicação. Muito bom, Li. Doutora Cristiane Zulini,
A mulher que cuida da nossa cabeça, da nossa saúde emocional. Um pouquinho. Essa só. mulher incrível, que tem sempre soluções, sempre nos levando para dentro da gente mesmo, para enxergar, né? A luz no fim do túnel, né? Às vezes dói, mas a gente vai devagarzinho e chega, né? Faz as suas dicas, as suas considerações, baseado no que você vê no consultório. O que você pode dizer para o nosso ouvinte, para aquele pai, aquela mãe idoso, né, que estão nos ouvindo, ou para aquele filho, aquela filha que também estão se desdobrando nos cuidados. Fala um pouquinho, né? Deixa uma mensagem. Sim, eu vou acrescentar o que a Ali falou, porque é muito amor. E vamos abaixar a guarda, né? Porque entenda que o pai e a mãe da gente deu aquilo que eles receberam. Se eles tiveram pais que não foram rígidos, não foram amorosos, como que ele vai dar algo que ele nunca teve? Para de julgar. Entenda. A gente vai dar também para os nossos filhos aquilo que recebemos. Ah, Cris, vai ser um contexto que nunca vai mudar. Vai. Basta você ver que eu não vou continuar repetindo isso. Eu quero fazer diferente. É assim, agradeço por tudo que meu pai e minha mãe me deu. Mas é para entender o perdão, é tentar um perdão, mas assim, hoje eu vou olhar para eles com amor e gratidão. Não é fácil. Não é fácil, mas eu acho que é um processo lindo, 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 e ajuda muito. É libertador. Para os filhos, para o pai, muito lindo. É uma amorosidade, uma empatia. Eu sempre estou falando disso. É muito amor. É realmente um processo de entrega, né, Cris? Sim. E o importante é não julgar, é isso mesmo. Não julgamento. Não julgar. E é tão difícil, eu sei que é difícil, mas é importante a gente se colocar nessa posição do não julgamento, né? Sim. E colocar a humanidade para falar mais alto, a empatia. Isso. Porque envelhecer é um privilégio, né? Envelhecer não é todo mundo que pode chegar nisso. Então, e o envelhecimento muitas vezes pode significar solidão. Você vai vendo se desfazer, né, laços, amizades, gente que, né, os que vão morrendo, os que vão nos deixando, mudanças de etapa, o trabalho. É preciso criar mecanismos para você refazer e ressignificar a própria vida. Estar velho não significa né, se abandonar ou se deixar abandonar. Acho que o idoso que está nos ouvindo tem que pensar o seguinte: não se abandone. Primeira coisa é você, né, doutora? Sim. É importante você, a idade não significa nada. O que é importante é que você não se abandone. A né? idade, eu falo que às vezes coisa não essa. é biológica, né? Ela está na nossa mente. Não é porque eu fiz 70, 75, 80, minha vida acabou já. Eu falo, gente, jamais. Hoje, ainda mais hoje, 2023, com todas as tecnologias, todos os... Avanços, é muito né? legal ver aquele idoso curtindo a vida, viaja com o grupo de idosos, eu adoro. Acho que vai nos bailes. Que vai nos bailes, eu super incentivo. Eu super incentivo. Aprender, e nunca achar que aprendeu tudo, né? Acho que aprender, a gente vai até o último dia de vida aprender alguma coisa, né? Essa necessidade de saber, de aprender, de conhecer, de desenvolver habilidades, isso nunca morre, né? Não. Doutora Mariana, você que é uma doutora em envelhecimento, né? Que conhece esse mecanismo, queria que você deixasse algumas dicas para as pessoas que já chegaram, né, no estágio sênior da vida, para aqueles que estão cuidando, porque quando a gente fala de envelhecer, cuidar de idosos, ali faz um testemunho muito focado na questão da demência, e nem todas as pessoas que envelhecem vão ficar dementes, isso não é uma regra, né? Então, mesmo o seu idoso não estando demente, não significa que você vá deixar de estar com ele, né? É importante essa presença, né? Essa participação na vida da pessoa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu estou correta na minha análise? Totalmente. Dá licença só um pouquinho, Claro. doutora. E no meu caso, eu tenho meu pai que está totalmente lúcido, fala sobre política, sobre tá com os tudo. dois, né? E a minha mãe os dois com Alzheimer. extremos. Tem os dois São cuidados diferentes, né? Então, e os dois precisam de cuidados. Exato. Né? Bom, primeiramente, vamos falar para quem aí está envelhecendo, né? Eu acho que nós aqui, essa conversa foi muito bom também para a gente refletir, né? A Cris trouxe aí o problema com a avó, né? Dessa geração sanduíche que você comentou no começo, e temos o outro lado da Eliane, a gente pode cuidar dos pais, né? Mas a gente tem que pensar como que nós queremos envelhecer. Vamos nos planejar para envelhecer,
né? Porque nem todos temos a sorte de ter a Eliana ou ter a Cris como neta para cuidar. Então, assim, se cuidar na parte física, né, das doenças, hipertensão, diabetes, fazer atividade física regular, né? Isso é fundamental. Dormir, né? Ter o sono, um sono reparador. Estar indo frequente aí, fazendo as rotinas médicas com os exames e também se planejar financeiramente, né? Para quando precisar, às vezes os filhos não têm uma condição, você pagar um cuidador ou até uma instituição de longa permanência, uma casa de repouso. Tem idosos lúcidos que querem, né? Eu quero ir para lá. Porque às vezes os filhos trabalham, não querem morar na casa de um filho, e eles optam por si só e têm essa condição. Então, se a gente consegue se planejar no envelhecimento, seja na parte aí da saúde e também financeira, é fundamental. E para os que já envelheceram, né, que já estão aí com 70 anos, continuar aí ativos, se socializando, é muito importante, né? Perfeito, é isso. Eu queria agora, Bruninho... Obrigada. Olha, 3 dicas aqui. Eu envelhecer bem, né, doutora? Acho que esse é o canal. Eu já tô... Envelhecer começa cedo, né? Não é você chegar aos 70 e falar, agora eu vou ver como eu vou envelhecer. Não, aos 30 anos a gente começa a envelhecer. Gente. Vamos lá de Ana Braga. A Ana sempre fecha o programa. Uma mensagem bacana. Vamos fechar o programa com a Ana e fazer o encerramento. Saindo da caixa, com a terapeuta Ana Braga. Você anda não aguentando mais seus filhos do tanto que eles estão mal criados. Só que eles só estão dessa forma porque você não está no seu lugar de poder. Uma coisa é ser amorosa, outra coisa é você delegar o poder da própria vida para um outro que não tem capacidade de escolha. Que quem tem que fazer as escolhas por ele é você. Porque por isso que você teve seus filhos adulta, senão seria criança tendo criança. Comece a se posicionar e comece a desenvolver o seu valor de domínio. Toda criança que nasce, ela vem com um upgrade um pouquinho melhor que a gente. Faz parte, porque é a evolução da espécie. Então eles vão vir mais forte, eles vão vir mais antenados, eles vão saber muita coisa. Só que nós, como pais, precisamos estar na posição do controle, da escala de hierarquia. Quando isso não é colocado dessa forma, você vai criar um problema muito grande para você e para a coletividade depois, porque essa pessoa não vai ter noção de hierarquia. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. Elas na Pan. 10h01, eu fecho Elas na Pan dessa terça-feira, 4 de julho, com uma frase do querido, maravilhoso Milor Fernandes. Saudade, Milor. Qualquer idiota consegue ser jovem, é preciso muito talento para envelhecer. E o programa Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu, de novo, agradeço muito as minhas convidadas, doutora Mariana Cairala, doutora Cristiane Zulini, Eliana da Penha Silveira. A gente bateu um papo sobre envelhecimento e cuidado com os nossos idosos. Na técnica, eu contei com o apoio aqui do querido Bruno Alves e eu, Cris Sanches. Espero você na próxima terça, aqui na 99.5, às 9 da manhã, com Elas na Pan, feito especialmente para você. Às 11 horas tem Jornal de Esportes, com Leandro Bolles e Marcelo Sá. Bom dia, ótima semana, um beijo, Piracicaba e região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.